a gente precisa saber o que significa perimenopausa, a gente precisa saber o que é menopausa, o climatério e a pós-menopausa. Então, em primeiro lugar, eu queria que vocês entendessem que perimenopausa é o período de transição da mulher, da parte física e emocional e psicológica, e ela não tem um início determinado e nem um fim, mas ela possui uma duração, em média, de 5 anos. Então, a gente tem a paciente oscilando por esse período. E ela vai ser considerada menopausada quando ela tiver a ausência da menstruação por 1 ano ou mais que 1 ano. Certo? Ou quando ela tem a retirada do útero por alguma doença, na maioria miomatose, ou menos importante, a gente tem a endometriose aí nos perseguindo, né? E a pós-menopausa, ela se divide em 2 períodos. O mais precoce, que é até 8 anos de menopausa, e o mais tardio, que seria após 8 anos. E o climatério? O climatério, na verdade, é essa mudança da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva, que vai desde a perimenopausa, que seria irregularidade menstrual, até 1 a 2 anos pós-menopausa, e até o período que a gente fala de senilidade. Na verdade, o que a gente tem nesse período, a gente comporta um tempo dos 40 até os 60 anos, certo? Mas a média da menopausa das nossas pacientes aqui é de 48 anos. E o diagnóstico é clínico, gente. Não há necessidade daquela batelada de exames laboratoriais para saber dosagem de hormônio para a gente fazer o diagnóstico da paciente na menopausa. E aí, como que a gente, diagnosticado a menopausa, como é que a gente vai começar a tratar isso? Primeiro, a gente tem que saber que a gente tem em mãos 3 tipos de substâncias, né? Então, a gente tem o estrogênio isolado, o estrogênio combinado com a progesterona, e nós temos a tibolona. Na verdade, a tibolona é uma associação de 3 hormônios, que seria estrogênio, a progesterona e também o androgênio. Só que ela também, a tibolona, ela tem algumas limitações para o uso, tá? A única coisa é que ela pode ser usada na peri e na pós-menopausa, mas com algumas peculiaridades. E o que a gente tem nisso? Que a terapia, ela é instituída de forma individualizada. Então, quero dizer, a dose, a via de administração, a duração e o tempo, né, o regime de administração, se é contínuo, se é sequencial, tudo vai ser individualizado, porque existem indicações, existem as contraindicações, e além disso, nós temos também algumas situações com uma parcimônia na contraindicação. Como que a gente vai, primeiro, fazer uma ideia de como agir com essas pacientes? Primeiro, nós temos 4 indicações formais para o uso da terapia de reposição hormonal. Quais são eles? Então, a gente tem os sintomas vasomotores, que seria o fogacho, que assim, é o disparado das pacientes. Todo mundo conhece alguém, alguma mulher que fala, nossa, eu tenho um calor que vem do nada, desaparece do nada, depois segue com calafrio e é aquela inconstância o tempo todo. Esse é o disparado, né? Nós temos ainda os sintomas geniturinários, que também são queixas importantes da paciente no consultório. Nós temos a insuficiência ovariana precoce, que é aquela que ocorre com a idade abaixo dos 40 anos, e a perda de massa óssea e a fragilidade óssea. Então, esses são as 4 indicações formais. Eu vou falar um pouquinho de cada uma numa abordagem bem geral, tá? Para vocês poderem entender. Então, a gente tem o fogacho, ele está entre 60% a 80% que acomete as mulheres, ele piora a qualidade de vida da mulher, e quando ele acontece, a mulher, ela tem sintomas, na maioria das vezes, eles são moderados a intenso. Tem mulheres que passam pela menopausa, gente, pela perimenopausa e a menopausa, sem sintomatologia nenhuma, mas, infelizmente, quando elas têm, o fogacho é mais intenso. E nós temos que,
Com a terapia, essa frequência e essa intensidade diminui bastante, tá? Só que para fazer o uso da terapia, a gente tem um período para aplicar na paciente. E esse período é quando as mulheres têm o sintoma, mas elas têm que ter menos que 60 anos ou menos que 10 anos de menopausa, certo? Bom, além disso, a gente tem que, os estudos atuais mostram que a dose que a gente tem que usar de estrogênio para melhorar os sintomas do fogacho é bem menor que o uso das doses convencionais nos anticoncepcionais, tá? E essa dose baixa, ela é tão boa, ela é efetiva para diminuir o fogacho, como também para melhorar a queixa de sangramento que elas apresentam nesse período, alguns escapes, e até da mastalgia, que é um fator também importante que faz parte da queixa das pacientes no consultório. Nós temos que a tibolona, ela é efetiva no uso para os sintomas do fogacho, mas ela é menos efetiva do que o estrogênio. Então, isso fica bem claro e as pacientes relatam que com o uso da tibolona, e a gente tem já os estudos, que quando ela é usada 1 a 2 anos no período dessa perimenopausa até a menopausa, as pacientes relatam maiores episódios de irregularidade menstrual, tá? Bom, ainda nós temos, falando do fogacho, que a gente tem outras alternativas para melhorar a condição da paciente com esses sintomas. E seria o quê? Essas terapias alternativas seria a mudança de estilo de vida. A gente tem que orientar a paciente que ela pode abrir mão de uma acupuntura, que hoje não é tão difícil a gente conseguir em locais que seja gratuito isso, o uso de fitoterápicos, né? Então, a gente fala muito da isoflavona, que é a glicinimax. Temos também os inibidores seletivos de serotonina, temos a gabapentina, temos a venlafaxina, a desvenlafaxina, paroxetina, que são utilizados também como alternativas para o tratamento do fogacho para essas pacientes, tá? Como esse é o sintoma mais chamativo, quando a gente começa esse tratamento com a queda, melhora dessa queixa, a qualidade de vida da paciente melhora, entenderam? Agora, existem outros fatores que vêm se associando com a queda do estrogênio que a gente pode estar atuando aí para falar com vocês. O geniturinário, a perda da massa óssea e a fragilidade do osso, levando a fraturas, mas esses eu vou citar mais um pouquinho para frente. O que eu quero que vocês entendam que as pacientes também que têm insuficiência ovariana precoce, que são aquelas pacientes que entram na menopausa precoce, é quando elas têm uma idade menor que 40 anos. E elas, por um período de 1 ano ou mais, apresentam ausência da menstruação, e aí, dosado-se o hormônio FSH, a gente verifica que ele está elevado, ele está acima de 30 miliunidades. Então, o que a gente tem que ter em mente? Essa menorreia causada pela menopausa precoce, ela traz algumas alterações para mulheres de grande importância e que mexem com a qualidade de vida dela também. Então, além dos sintomas vasomotores, que seria principalmente o fogacho, existe a perda óssea em maior intensidade, ela tem a atrofia vaginal, ela tem distúrbios do humor, elas apresentam distúrbio do sono, risco de doenças cardiovasculares, aumentam o risco para doença de Parkinson, alterações oculares e a mortalidade no geral. Tá? O que a gente tem que, para elas, na ausência de contraindicação para as pacientes com menopausa precoce, a gente deve iniciar a terapia imediatamente diagnosticada a menopausa precoce e ela deve
permanecer por um período até que ela tivesse a menopausa. Então, vamos dizer, as pacientes têm 30 anos, 35, 32 e entram em uma menorreia por alguma alteração clínica, o que a gente faz? Depois de ter dosado e fechado o diagnóstico dessa menopausa precoce, a gente inicia a terapia de reposição hormonal e permanece com essa terapia até os seus 48, 50, ou nesse período em que a gente espera até os 60 no máximo, que a gente sabe que seria o período para ela fazer a terapia de reposição hormonal.